Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Maria Eduarda. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a separação correta de lixo que a gente pode fazer, visto que a gente viu isso na nossa oficina e a gente entendeu a importância de propagar, o conhecimento sobre a separação correta de lixo e o seu impacto. Então, o que seria o lixo, Ele corresponde a todos os resíduos gerados pelas atividades humanas, que é considerado sem utilidade ou que então entrou em desuso, Ele pode ser classificado como orgânico, que são os restos de alimentos, folhas, sementes, papéis, madeira, ou então inorgânicos, e eles podem ser recicláveis ou não, como por exemplo plástico, metais, vidros, e além disso ele também pode ser um lixo tóxico, como pilhas, baterias, tintas, ou então altamente tóxico que daí entrariam então o lixo nuclear ou o lixo hospitalar. Então, nas cidades que elas dispõem da coleta de lixo, que o ideal seria que todas fizessem, mas a gente sabe que não é realidade, geralmente elas são deslocadas para um lixão, que são concentradas enormes quantidades de detritos que se encontram em céu aberto, ou então nos aterros sanitários, que são lugares destinados para armazenar o lixo. Então, nesses casos, eles são enterrados e compactados. O lixo, então, ele deve ser tratado com maior prudência, porque ele compromete reservas e recursos naturais, além de poluir e comprometer os outros ambientes, Então, aqui só para ilustrar, eu trouxe duas imagens do aterro sanitário e do lixão. Então, falando um pouquinho sobre os impactos socioambientais que a gente pode gerar através da distribuição do lixo incorreta, Doenças, poluição, infestação de bichos, infecções, acidentes e tudo isso assim pensando enquanto comunidade, Então, um pouquinho sobre as cores, que a gente tem para a separação da coleta de lixo. O amarelo, ele pode ser então para metais em geral, o azul para papel e papelão, o branco para resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde, o cinza para resíduos geral, que eles não são recicláveis, ou então aqueles mistos que são recicláveis e se juntaram com os não recicláveis, que não são possíveis fazer essa separação, O laranja, que são resíduos perigosos, marrom, que são os resíduos orgânicos, o preto para madeira, roxo para resíduos radioativos, o verde para vidro e o vermelho para plástico. Mas então, o que eu posso descartar, em cada um desses ambientes que eu comentei? No vermelho, que são os plásticos, a gente pode descartar os copos, sacolas, frascos, potes, tampinhas, tubos de PVC, embalagem PET, como por exemplo de refrigerante, de suco, de água. O que a gente não pode descartar? Cabos de panela, adesivos, espuma, acrílico, embalagens metalizadas, como por exemplo de biscoito ou de salgadinho. No azul, que são os papéis, a gente pode descartar jornais, revistas, papel sulfite, papel de rascunho, folhas de caderno, formulários, caixas de papelão, aparas de papel, envelope, cartazes, panfletos. E o que a gente não pode descartar, então, são os adesivos, o papel carbono, papel celofane, guardanapos utilizados, bitucas, papéis plastificados, metalizados, papéis sanitários, e etc. Então, no amarelo, que são os metais, a gente pode descartar as tampinhas de garrafa, os lacres de latinha, as latas em si, ferragens, arames, chapas, canos, pregos, parafusos, porcas, ferramentas e entre outros. O que a gente não pode, então, descartar? Os clipes, os grampos, as esponjas de aços, aerossóis, latas de tinta, solventes químicos, latas de inseticida e etc. Tudo que for contaminado,
Verde, então, que são os vidros. A gente pode descartar as garrafas, os potes de conserva, de embalagens, frascos vazios de remédios, copos, cascos de resíduos, que são de garrafa, de pote, né? E o que a gente não pode descartar, então? Espelhos, óculos, box temperado, pirex, cerâmicas, porcelanas, tubos de TV, desculpa, tampas de forno e etc. Tudo isso aquilo que explode, né, e vira mini partículas. E no orgânicos. Então a gente pode descartar os restos de frutas, de legumes, de verduras, saquinhos de chá, restos de pães, de biscoitos, de pó, de coador de café, esterco de animais herbívoros, como por exemplo a galinha, o gado, cavalos. E o que a gente não pode descartar aqui, então, são os produtos químicos, remédios, poeira, papel higiênico, guardanapo sujo, gordura, óleos, graxa, leite e derivados, ossos, restos de carne, etc. Então, o que descartar no cinza, que são os não recicláveis? Papéis higiênicos, guardanapos sujos, papéis metalizados ou parafinados, adesivos, papel carbono, fralda, absorvente, fotografia, espelho, esponja de aço, itens de cerâmica, isopor, EVA, vidro temperado, vidros de carro, cortiça, ampolas de remédio, lentes de óculos e etc. Tudo aquilo que a gente viu que não podia nos outros. E o que não descartar, então, os resíduos que a gente pode reciclar, né? O branco, então, que são os resíduos hospitalares. O que a gente pode descartar são os resíduos infectantes, químicos, gessos, luvas, gases, materiais pérfuro-cortantes, como, por exemplo, as lâminas, bisturis, agulhas, ampolas. Todos os resíduos hospitalares que eles necessitam, então, de um tratamento de destinação final especial. E o que não descartar, então, outros tipos de resíduos que não sejam hospitalares. Então, o violeta, né, que são os resíduos radioativos, o que a gente pode descartar? Os materiais radioativos ou contaminados, por exemplo, seringa, frascos, papéis absorventes, solventes aquosos, solventes orgânicos, né? E eles são altamente tóxicos, eles não podem ser reutilizados, então sua segregação deve ser realizada de acordo com as normas do CNE. Então, o que não descartar, né? Outros tipos de resíduos que eles não sejam radioativos. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu também vou deixar o material que a gente fez, né? Na oficina, que é uma cartilha para ficar à mão sempre que surgir alguma dúvida, para vocês não terem que retomar no vídeo, vocês podem também retomar na cartilha, que vai estar ali todas as possíveis cores, né? E lugares que a gente pode reciclar, o que a gente pode reciclar. Muito obrigada, até mais.